Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus por nós estarmos aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nosso Senhor. Bora para a mensagem? Abra sua Bíblia, Salmo 133. Salmo de Davi, Salmo 133. Nós ainda estamos falando sobre o tema desse mês, sobre comunhão, sobre união. Salmo 133, só é 3 versículos. E nós vamos dar continuidade ao trabalho desse mês, que fala sobre comunhão e sobre união. Todos acharam? Salmo 133, do verso 1 ao 3, tem como tema a excelência da união fraternal. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia. Diz assim: ó, como bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. Verso 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? Poder sentar. Deixe sua Bíblia aberta. Não vou me prolongar, mas eu quero espremer esse salmo aqui, ó, o 133, o Salmo de Davi. Eu quero falar sobre o contexto desse salmo, para que você entenda a profundidade daquilo que Deus quer para nós, irmãos. Amém, irmãos? A profundidade que Deus quer para nós através desse salmo aqui. Preste atenção, não deixe que nada tire a sua atenção, abra o seu coração e aprenda o que o Espírito Santo quer ensinar para nós. Eu digo para nós porque eu também estou no meio do bolo, para nós esta noite. Amém, irmãos? Antes de eu falar sobre o Salmo 133, que é o Salmo de Davi, eu quero explicar para você o contexto histórico desse salmo aqui, para que você venha conhecer profundamente aquilo que Davi estava falando. Estava se findando aqui o reinado desastroso de Saul, estava iniciando aqui o reinado grandioso de Davi. As 12 tribos de Israel estavam enfraquecidas, estavam tristes, estavam separadas em Jerusalém, porque a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi durou muitos anos. No livro de 2 Samuel, no capítulo 3, do verso 1, diz que esta guerra foi prolongada há muito tempo. Então, alguns estudiosos vão dizer que a guerra entre Saul e Davi durou praticamente mais de 10 anos. Mas agora, o rei Davi se torna rei. E ele precisa reunir novamente as tribos e o povo de Israel. Então, este salmo aqui retrata o valor da unidade, o valor da união, agora em um novo tempo de paz. Os irmãos que o texto fala no verso 1, se refere ao povo de Israel como um todo, juntos, unidos e aperfeiçoados agora em Jesus. O texto aqui se aplica aos irmãos, do verso 1, ao povo,
para viverem agora debaixo de uma unidade tribal, agora debaixo de um serviço sacerdotal providenciado por Deus ao seu povo. Este aqui é o contexto histórico do Salmo 133. Que as tribos voltem a se reunir como um povo só, sendo representado o seu coração diante de Deus, para fazerem agora, unidos, um sacrifício perfeito. Então, o salmista no texto, ele está exaltando aqui para nós a união e a comunhão fraternal. Então, irmãos, quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos obedecendo a Deus. Amém, irmãos? Amém. Quando nós estamos unidos e reunidos em um só corpo, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Amém, irmãos? Quando nós estamos juntos, reunidos por um mesmo objetivo, as bênçãos de Deus estão sobre nós, irmãos. O nosso coração, a nossa oração, o nosso louvor sobe até o trono da graça do Senhor. E aí se cumpre aqui o que Jesus falou em João capítulo 4, verso 23. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o salmista, de maneira poética, porque o Salmo 133 é uma música. O salmista sugere aqui que os irmãos, as tribos de Israel, elas vivam agora em união e também em comunhão um com os outros. E o resultado desta união, o resultado desta comunhão, vai gerar no texto o versículo número 2, que é o ponto positivo da união do verso número 1. O verso 2, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Dá uma olhada para cá. É como óleo precioso a união, irmãos. Observe aqui que Davi usou uma metáfora no texto do verso 2. Porque Arão já havia morrido há 400 anos atrás. Samuel já havia morrido, mas as tribos e o povo sabiam que a linhagem sacerdotal estava viva. Davi, então, ele pega a figura da maior autoridade da religião judaica, que era o sacerdote. Davi pega o representante vivo de Deus na terra, e em um só versículo, que é o versículo 2, Davi vai fazer a menção de 3 elementos importantíssimos da cultura judaica, aonde o óleo era derramado. Se você acompanhar no texto do verso 2, vai aparecer os 3 elementos aonde o óleo era derramado: na cabeça, na barba e na gola das suas vestes. Preste atenção agora, irmãos, que agora que a gente vai fundo. Preste atenção. Todas as vezes que a Bíblia diz que a unção do óleo era derramado sobre alguém, entendia-se que sobre aquela pessoa repousava a sabedoria, a competência, a autoridade de Deus
para um exercício de uma missão especial. Esse óleo aqui, do verso 2, foi derramado em 3 partes. Primeira, a cabeça, que é o centro do pensamento da tomada de decisão. Segundo, o óleo foi derramado sobre a barba, que simboliza o respeito, a dignidade e a submissão. O óleo foi derramado sobre a gola das vestes, que significa referência, pureza e autoridade. Tudo isto aqui só era válido para Deus quando esse óleo precioso era derramado sobre uma pessoa. Então o salmista aqui no texto, ele vai dizer que a união é como este óleo precioso aqui, que está sobre a vida dos nossos irmãos. Ele vai assemelhar esse trabalho da união como serviço sacerdotal de Deus. E ele vai trabalhar nisso nas nossas vidas, irmãos. Quando se tem união, quando se tem respeito e quando se tem unidade. Ele vai atuar na nossa cabeça, que é a nossa tomada de decisão, que está debaixo do óleo da unção. Ele vai trabalhar sobre a barba, que é a nossa submissão, que está debaixo do óleo da unção. Ele vai trabalhar sobre a gola das vestes, irmãos, que é a nossa pureza, que está debaixo do óleo da unção. E isto aqui que eu falei para vocês é importante para Deus. Para Deus é como óleo precioso, irmãos. Então nós vamos aprender aqui, na vida de Davi, sobre a importância de viver em comunhão. A importância de procurar viver os irmãos unidos. A importância da unidade física sadia a uma união grandiosa espiritual com Deus. Mas por quê, irmãos? Já está provado, irmãos, que a união, ela torna as pessoas mais fortes, amém, irmãos? Torna. Então temos que lembrar, irmãos, que nós somos seres humanos, amém, irmãos? Mas nós somos seres espirituais também. Nós somos seres humanos de carne, sangue, ossos e tutano. Ninguém aqui, irmãos, é filhote de anjo, não. E nem duro na queda, não. Pertencemos ao exército de Deus e Ele vai requerer de nós unidade, união. Então, essa linha direta de união, de comunhão, ela precisa estar aberta com Deus. Esse óleo precioso precisa estar sobre a vida da igreja, porque este óleo precioso precisa estar na vida dos nossos irmãos, para que o corpo de Cristo seja forte e seja ligado a um membro. Mas, pastor, me diga uma coisa então. Esse óleo, do verso 2, do texto, simbolizado aqui, ele pode ser retido? Ele pode ser impedido? Ele pode ser bloqueado por Deus? Ele pode ser parado? Ele pode ser interditado sobre aquela pessoa
que ainda não entendeu esse mistério? Pode. Preste atenção agora. Se a união é como óleo precioso, a falta de união é a desunião. Se você for observar no Aurélio, no dicionário, o que significa desunião, vai aparecer lá separação, vai aparecer lá desavença, vai aparecer lá inimizade, vai aparecer lá divisão, e tudo isso é pecado, irmãos. E os pensamentos de Deus para nós, diga amém, irmãos, é que Deus vai investir em nós. Ele quer investir em nós. Só para você ter uma ideia, nós que lemos a Bíblia, Deus, Ele deu dons para o seu povo. 1 Coríntios capítulo 12, para a edificação da sua igreja. Isto aqui é investimento. Para nós que lemos a Bíblia, Deus deu talentos para o seu povo. Mateus capítulo 25. Para a capacitação da sua igreja. Isso é investimento. Deus, Ele deu o fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, para florescer a vida dos cristãos. Isso é investimento. Deus, Ele deu revestimento do Espírito Santo, Atos capítulo 2, para encher o crente de poder, unção e autoridade. Isso aqui é investimento, irmãos. Da mesma forma, o óleo precioso derramado sobre a vida do cristão é investimento de Deus. O texto diz que os irmãos, para viverem em união, é como óleo precioso. O salmista vai dizer que é bom e é agradável. E quando não existe esta comunhão, quando não existe esse amor, essa união, esse óleo aqui, irmãos, é retido por Deus da vida do cristão. E isto aqui é prejuízo para o reino espiritual de Deus. Isso aqui vai gerar resultados negativos para a vida do crente e para a vida da igreja. Mas, pastor, Deus é gente boa, pastor. Ele é amor. Ele não vai fazer isso com nós. Ele não vai fazer isso porque eu briguei ali. Eu vou falar para você hoje, irmãos, 4 consequências. 4, sendo 2 consequências físicas e sendo 2 consequências espirituais da falta da união no meio do povo da igreja. E esse sentimento vai reter o óleo precioso de Deus sobre a vida de alguns. Sabe por quê, irmãos? Porque a desobediência vai ferir a santidade de Deus. Mas, pastor, eu continuo falando para o Senhor que Deus não vai fazer isso. Ele não vai reter nada sobre a vida do seu povo. Se você for ler o livro de Amós, no capítulo 4, por causa da desobediência de Judá, o versículo 7, Deus vai falar para o povo: eu retive a chuva de vós no tempo da ceifa, sobre qual não choveu no campo e morreu a erva. Mas, pastor, Deus não é bom? É bom, irmãos. Mas nós temos que entender
Deus é justiça. Deus trabalha em conjunto. Deus trabalha em investimento, irmãos. E Ele não quer que a sua igreja na terra tenha prejuízo. E eu sei, irmãos, que ninguém aqui é perfeito. Mas Deus vai requerer de nós santidade. Porque a Bíblia vai nos instruir a verdade, irmãos. Sim ou não? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Da mesma forma, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Tiago capítulo 4, verso 17. Então Deus vai trabalhar em nós, irmãos, em 3 áreas. Diga comigo 3. Em 3 áreas da nossa vida, Deus vai trabalhar conosco. Sério, pastor? Sério. Você tem como provar? Eu provo, irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Vai dizer que aquele que profetiza, que ensina, que fala, que doutrina, ele vai edificar isso aos homens. Aonde? Na edificação, na exortação e na consolação. Então a Bíblia é o nosso manual de ensino, irmãos. A Bíblia aqui, ó. Essa palavra aqui, irmãos, pregada na terça, pregada na quinta, pregada no domingo de manhã, no sábado, pregado no domingo à noite, ela vai servir para edificar. Ela vai fortalecer a nossa fé para nós obedecermos a Deus. Essa palavra aqui, ó, ela vai nos exortar, ela vai nos encorajar para permanecermos em Cristo Jesus. Essa palavra aqui, ela vai nos consolar, ela vai nos alegrar para nós buscarmos viver em santidade com Deus. Agora entenda uma coisa aqui. Se você não está em falta com Deus, aprenda que esta mensagem aqui é para edificação. Agora, se você está em falta com Deus, aprenda que esta mensagem é para te encorajar, porque esta mensagem é para exortação. O próprio Jesus vai estabelecer um princípio espiritual que não pode ser ignorado por nenhum cristão. Em Mateus, no capítulo 12, do verso 25, ele vai dizer que um reino dividido não subsiste, não se sustenta e não permanece. Se não existe união na tua casa, a tua casa está enfraquecida. Se não há comunhão na tua empresa, a tua empresa não desenvolve. Se não há comunhão na igreja, a igreja não irá sobreviver. Então esses males aqui acontecem pela falta do óleo precioso na vida dos irmãos. Saiba, irmãos, que a comunhão é um grande milagre que pode estar faltando hoje lá na tua casa. A comunhão é um grande milagre que pode estar faltando no teu casamento. A união é um grande milagre que pode estar faltando na vida do teu filho, na vida da tua filha. A comunhão é um grande milagre que pode estar faltando para a restauração da igreja de Jesus na terra. Comunhão é como óleo precioso que é derramado por Deus na vida dos cristãos. Então preste bastante atenção agora. Eu quero falar para você sobre os perigos da falta deste óleo aqui, ó.
Preste bastante atenção agora. E quem sabe essa palavra é para você. Quem sabe que essa palavra Deus marcou já para que você estivesse hoje à noite aqui. E como não teve visitante hoje, essa palavra é para nós, irmãos. É para a igreja. Deus já marcou esse momento aqui. E nós vamos conversar sobre isto aqui, irmãos. Sobre os perigos deste óleo faltar na vida do cristão. A primeira consequência física da falta do óleo, da falta do perdão, é que os nossos sentimentos vão ser abalados pela raiva. Vai dar vontade de matar alguém. Você já sentiu isso? Você que é pavio curto, já deu vontade de matar alguém? Você chegou naquele momento ali, principalmente os baixinhos, que o sangue não corre muito, é babar, já era, já foi para a cabeça. Com sentimento de raiva, irmão, dá vontade de matar alguém, sim ou não? Dá. O problema não é a raiva, porque ninguém aqui tem sangue de barato. A raiva é um sentimento involuntário, irmãos. Escute só o que ela vai causar: aumento da pressão, insônia, dor de cabeça, aceleração cardíaca, tremores, inquietação por um curto espaço de tempo. É rápido. É rápido. Esse sistema que nós temos e nós fomos criados com ele, tem que ser um sistema que seja ativado e seja rápido. Paulo vai falar nisso para a igreja em Éfeso. Efésios capítulo 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, libere perdão antes de findar o dia. Resolva logo a situação. O problema não é ter raiva. O problema, irmãos, é quando esta raiva se transforma em mágoa e vai morar no coração. Aí está o problema. E aí você cria um rancor, você vai criar uma ira e a sua mente vai ser afetada também. Aí no trabalho, aquela pessoa que fez raiva para você, você olha para ela e parece que aquele carinho e aquele amor acabou. Por quê? Porque se guardou rancor. Aí na sua casa você está até bem. Mas quando lembra daquele abençoado que falou desaforo para você, aí a ira reacende de novo. E olha só o resultado. Sua autoestima é alterada, causando dores musculares. O teu sistema imunológico é afetado pelo estresse. E aí você fica vulnerável a adoecer. Aí vem dor de cabeça, vem a fadiga, vem a hipertensão descontrolada, vem a obesidade e vem a ansiedade. Tudo isso são consequências físicas de guardar mágoas. Isto aqui altera o teu sentimento emocional. Escute só. O processo começa no físico e aí atinge o espiritual. Se ficasse só no físico, irmãos, a gente tomava uma medicação e resolvia. Mas como se guarda e isso pesa no coração,
aí isso aqui atinge também o sistema espiritual. E aí entra aqui a segunda consequência espiritual agora, da falta do óleo na vida do cristão. Ou seja, da falta do perdão. Quando o problema não é lá fora, mas é dentro da igreja, a situação piora. Uma coisa é você ter uma raiva de 2 dias, irmãos. Outra coisa é você guardar uma mágoa em anos. Isso às vezes ocorreu pelo um desentendimento bobo. E aí você guardou isso no seu coração. E aí na igreja você muda até a direção da pessoa que fez raiva para você. Porque houve mágoa. Você falta até os cultos para não falar com aquela ou com aquele que te causou esta raiva. E às vezes o irmão que te ofendeu, ele nem sofreu tanto, mas você guardou. A voz da pessoa começa a irritar você. E isso prejudica, irmãos, a tua comunhão espiritual com Deus. Pastor, o senhor tem prova? Tenho. Já que a Bíblia é o nosso manual, tem tudo aqui. Amém, queridos? Tem tudo aqui. Provérbios capítulo 18, verso 19. O irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. As suas contendas são ferrolhos de um castelo. Ou seja, o irmão ofendido, ele mesmo se aprisiona. Então o teu sistema biológico entra em estado de alerta total. A raiva, a mágoa criada no teu coração é como um campo de força que bloqueia o sentimento de perdão. O rancor, ele cria barreiras onde a reconciliação perde-se a força. E esses sentimentos aqui aprisionam o coração como uma fortaleza e impede a tua liberdade de adorar a Deus. Depois esse sentimento se tranca com um sentimento no teu coração, como ferrolhos de um castelo. Então a pessoa, ela se deixa vencer por esses sentimentos perigosos, e aí ela se torna amarga, ela se torna vazia, ela se torna rancorosa, ela se torna triste, ela se torna fria, aonde ninguém quer ela como amiga. Isso poderia ser evitado se houvesse bastante óleo sobre a vida do cristão, sobre a cabeça, sobre a barba e sobre a gola das vestes, irmãos. Se a maioria dos cristãos tivesse esse conhecimento que eu estou falando e o discernimento de Deus, eu tenho certeza, irmãos, que a igreja de Deus não sofria tanto na terra. A igreja para o seu percurso e nos dá então motivos para o inimigo das nossas almas nos acusar. Isto aqui acontece pela falta do óleo precioso sobre a vida do cristão. Amém, irmãos? Se parasse aqui, irmãos, estava bom demais. Se parasse aqui, estava bom demais. Mas o processo emocional sem remédio, ele continua. Surge a terceira consequência física agora.
da falta do óleo na vida do cristão, da falta do perdão. Entenda que, sem percebermos, pecamos contra Deus no próprio culto realizado por Ele. É, pastor? É. Por que, pastor? Porque nós anulamos aqui o segundo mandamento. Mateus capítulo 22, verso 39. Amarás o teu irmão, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí não amamos. E aí continua o processo de anulação dentro da própria Bíblia na vida do cristão. Anulamos João capítulo 13, verso 35. O mundo vos conhecerás quando tiverdes amor pelos outros. Anulamos também na Bíblia 1 João capítulo 3, versículo 15, que diz que todo aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. Anulamos também 1 João capítulo 4, do verso 20. Se alguém disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pecamos mais ainda, irmãos, quando não participamos da ceia do Senhor, porque não queremos nos reconciliar nem com nossos irmãos, nem com Deus e nem com os céus. Isso, espiritualmente, é desastre total na vida do cristão. Se nós lêssemos profundamente mais a Bíblia, nesses pontos que eu falei para você, nós iríamos entender que a chave da nossa vitória está aqui, na pergunta que Pedro fez para Jesus. Pedro perguntou para Jesus, escute só, Mateus capítulo 18, verso 21. Quantas vezes se deve perdoar o irmão? 7 vezes? E aí Jesus responde, verso 22. Não te digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Escute, irmãos, que o perdão é a chave que abre as portas da confiança com Deus, irmãos. É como óleo precioso. O perdão é um remédio que faz bem e alivia a ferida da alma. É como óleo precioso. O perdão é o degrau que te eleva e te aproxima de Deus. É como óleo precioso. Perdão é a capacidade de examinar e nós não encontrarmos peso no nosso coração. É como óleo precioso. Mas, pastor, eu mesmo sabendo disso, eu quero continuar sem perdoar o meu irmão. Eu posso, você não pode nem deve. A pessoa vivendo com este peso, o seu culto está comprometido com Deus. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E falta a verdade. Se a união que nós lemos no Salmo 133 é como óleo precioso, como é que fica a vida espiritual daquele que não vive assim? Se você pudesse ver, irmãos, com seus olhos, o que acontece no reino espiritual de Deus, você mudava essa posição da tua vida hoje. Você entenderia que quando uma união é quebrada na terra,
as portas do céu são fechadas para a tua adoração, lá naquele lugar. É, pastor? É. O senhor tem como provar? Eu provo. Vai entrar aqui a quarta consequência espiritual da falta do óleo e da falta de perdão do cristão. Escute só. Eu não estou falando aqui de mim não, irmãos. Se você for observar, eu estou pegando o texto bíblico para respaldar aquilo que está sendo pregado aqui. Jesus vai falar em Mateus capítulo 5. Se vieres ao altar trazer a tua oferta, te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti. Verso 24. Ele nos ensina dizendo: deixa a tua oferta no altar, vai ao teu irmão, reconcilia-te com ele, então volta e apresenta a tua oferta no altar de Deus. Resumindo, para que a tua adoração suba a Deus como um sacrifício perfeito. Resumindo, para que a tua oferta seja perfeita de louvor e a gratidão a Deus. E que nada impeça as bênçãos de Deus cair sobre a tua vida e sobre a tua família. É, pastor? É. Acontece, pastor, e muito, irmão. Por que você acha que igrejas nesta terra estão fracassadas? Deus quer ver de você um sacrifício perfeito, irmão. Tem o texto, pastor? Tem. Salmo capítulo 41, verso 2. Que suba a tua presença, a tua oração, como um incenso suave. Então, irmãos, a pergunta é: meu culto está chegando a Deus? A pergunta para nós esta noite: se eu não tiver esta união, a fumaça da minha adoração está subindo para os céus? Perceba como a união é importante. Para Deus é como óleo precioso. E este óleo é precioso, que nos garante que a nossa adoração chegue até o trono da glória de Deus, irmãos. Aprenda, queridos, que a falta de perdão, ela causa transtornos físicos e espirituais. Problema todo mundo tem, irmãos. Numa família de 2 filhos tem até briga. Quem tem 2 filhos aí, levanta a mão. Verusca, esses meninos brigam? Brigam, irmão. Numa família de 2 pessoas, irmãos, 2 filhos tem briga. Imagina numa igreja. Se nós fôssemos perfeitos, Jesus já teria nos buscado, irmão. E aí num culto como esse, ele vai nos lapidando, ó. Né? Vai tacando a ripa, né, Beth? Ele vai tacando a ripa. Ele vai passando a nossa vida espiritual no esmeril. Vai tirando a lasca, assim, ó. Pã. Aí você, cai a coluna. Entendeu? Aí Deus vai trabalhando em você, irmão. Até você chegar ao pleno conhecimento da verdade. Existem brigas, pastor? Existe muitas, irmãos. Mas depois nós vamos nos reconciliar e se esquece. O problema é guardar mágoas. Esse que é o problema. Sabe, irmãos? Posso falar? Por que é tão difícil perdoar?
Porque pedir perdão mexe com o nosso orgulho. Você até não fez nada. Agora, pedir desculpa é difícil, sim ou não? É, irmão. Né? Se nós tivéssemos uma sala ali, com 2 cinturão, né? Entra para lá para vocês resolverem. Né? Depois vinha todo lapado, mas, né? Na bênção. Resolveu na sala. Como é difícil se aproximar de alguém e dizer, me perdoe. É difícil? É. Fui grosseiro com você naquele dia, não estava bem. Eu exagerei na dose do zelo. Eu me expressei mal. Temos a facilidade de subir no monte, irmãos, mas a dificuldade de descer até o vale. Aí, irmãos, para Deus, a união, a harmonia, o carinho, é como óleo precioso, querido. O problema é que nós não valorizamos. Nós valorizamos muito o sacrifício espiritual e nós ignoramos muitas vezes o princípio da obediência de Deus. Abrimos brechas para o inimigo das nossas almas atacar o arraial de Deus. O diabo não precisa mais de nada, irmão, para frear a igreja da minha geração. A maioria das igrejas da minha geração oferece tudo a ele. Essa que é a verdade. Ela é desunida, ela é insegura, ela é interesseira, ela é partidária, ela é territorial, se briga por cargos na igreja. Aí o inimigo pensa assim, ó. Eu só preciso provocar alguns para bagunçar o resto. Eu tenho que só acender o fogo, porque o caminho da pólvora, alguns já fizeram. Mas aqui, querido, eu profetizo na vida de vocês que aqui é diferente. Olha para o teu irmão aí do lado. Diz assim para ele: eu tenho comunhão com você, porque existe o óleo de Deus sobre a nossa vida. Se eu não tivesse comunhão com você, eu não estaria sentado do teu lado. Escute só, irmãos, agora. Vocês sabiam que a grande pergunta da maioria dos cristãos, da maioria que não participa da EBD, eles querem saber quantos blocos de apartamento haverá no céu. Quantas grades de separação haverá no céu para o povo de Deus? Será que lá no céu vai ter uma área para os assembleianos, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, wesleyanos? Corta essa daí. Será, irmãos, que não está na hora de nós revermos os conceitos da igreja? Jogar o lixo para fora, evangelizar este bairro para ganhar ele para Jesus, pelo poder da comunhão, pelo poder da oração, pelo poder da união, de eu marchar lado a lado com você. E a nossa vida será para Deus como óleo precioso. Então, quem vive em união, diga amém, irmãos.
salmista aqui no Salmo 133, ele vai fazer a segunda comparação. Pode mudar aqui. A segunda comparação. Acompanhe na sua Bíblia o verso 3. Diz assim: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para... Escute só. Como diz a minha cunhada, escute aí, parente. Hermon no hebraico significa montanha sagrada. Hermon em árabe significa montanha elevada. O Monte Hermon, ele fica ao norte de Israel, ele fica entre a fronteira do Líbano e a fronteira da Síria. Aqui, bonitão aí. A distância entre o Hermon e a distância entre Sião é de 410 quilômetros de distância. É, pastor, do monte para o outro? É. Só para você ter uma ideia, de Manaus para Parintins, cadê o Ed? Aí. De Manaus para Parintins é 369 quilômetros. O Sião é mais longe ainda. Para você ter uma ideia, de Manaus para Quari é 373 quilômetros. Então a distância entre o Hermon para Sião é 410 quilômetros. É longe, irmãos. O texto diz que o orvalho que desce do Hermon chega até Sião. É, pastor? É. Deus abençoa a distância para abençoar o outro monte. O Hermon, ele é coberto por uma camada de gelo, irmãos, praticamente o ano inteiro. Diga comigo, a comunhão é como o orvalho de Hermon, se estende a uma grande distância. Aí o salmista vai dizer, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por que Davi, neste salmo aqui, falou isso? Porque o Monte Hermon é um dos mais belos da geografia bíblica. Ele pode ser visto, irmãos, em toda a área da Palestina. Lá está ele lá, ó. Branquinho lá em cima. Ele pode ser visto em toda a área da Palestina. No período do inverno, que lá em Israel é entre dezembro e março, este monte ele é coberto por uma camada de gelo. E ao longo do inverno, o monte vai instalando uma placa de gelo por completo sobre toda a sua estrutura. Quando o inverno vai embora, que chega o período forte do sol, no verão, à medida que o sol aquece, aquele bloco de neve, ele vai derretendo bem devagarzinho, mês após mês. E ele forma dezenas de córregos de águas cristalinas, formando várias fontes de água ali. Só para você ter uma ideia, o Rio Jordão, ele nasce dali. É por isso que o Jordão significa aquele que desce. Aqueles córregos descem do Monte Hermon, regam toda a lavoura da região da Palestina. E aí ele vai se estendendo, umedecendo a terra, e aquela vegetação seca, ao longo do caminho,
vai ficando verde e tornando viva agora diante de Deus. Por isso que o salmista escreve que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Entenda também, irmãos, que mesmo no verão em Israel é no período de junho até agosto. Os estudiosos, eles já chegaram a uma conclusão, que à noite, no período do verão, acontece um orvalho que sai do Hermon. Parece uma chuva, parece um sereno que vai umedecendo a terra seca. E a Bíblia diz que quando Israel, eles se apropriaram da terra prometida no período de Josué, eles invadiram cidades, eles destruíram reinos, eles conquistaram Israel, e eles pararam ali no monte Hermon, pararam ali. As conquistas de Israel chegaram até o monte Hermon. Isso quer dizer, irmãos, que Deus é um Deus de investimento. E Ele quer investir em você, irmão. A união deste povo de Israel no período de Josué aqui era como o orvalho de Hermon. Eles expandiram e eles conquistaram territórios. E a força da nossa união, diga amém, vai nos capacitar por Deus para conquistarmos territórios também, irmãos. A força da nossa conquista é para nós e é para a nossa igreja. A igreja é um exército que você tem que contar com o soldado que está do teu lado, que é o teu irmão. Se o irmão te ofendeu, querido, e não quer acordo com você, você que tem que ter paz no teu coração, você que tem que ter paz em Cristo Jesus, você que tem que ter paz nos céus, para que a tua oferta suba até como incenso suave, até Deus, irmão. O que adianta você morar numa casa bonita, acordar cedo para trabalhar? De que adianta você ter filhos bonitos, carro do ano, os filhos na faculdade, mas quando você lembra da pessoa que você tem raiva dela, o sono na tua cama desaparece. Quando você vem para a igreja louvar, o teu louvor não sobe porque o teu coração está pesado. Quando se faz o convite para a ceia do Senhor, você prefere dizer não para a celebração. E as conquistas que Deus deu para você não acontecem, que isto é prejuízo. A sua conquista só estará satisfeita quando a tua alma estiver em comunhão com Deus. Libere o teu coração hoje à noite. Libere perdão. O Salmo 89, do verso 12. A Bíblia vai dizer que o Hermon é o monte da alegria. E a nossa vida cristã tem que ser uma vida de alegria, irmãos. Aquilo que você não consegue se livrar, coloque isso nos altares de Deus. Seja honesto com Deus hoje. Diga para Ele: Senhor, eu estou com raiva mesmo. Estou com raiva dela, estava com raiva dele. Mas eu preciso que o meu coração seja liberado para que eu venha crescer contigo, Senhor. Eu preciso que a minha alma seja liberada para que alcance propósitos maiores contigo. Deus quer ver união no meio do seu povo, irmãos. Chega de guerra. A Bíblia diz que
A nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, irmão. A igreja não vai desfrutar daquilo de Deus enquanto nós não marcharmos juntos. Paulo vai dizer no livro de Filipenses, no capítulo 1, do verso 9. Também eu faço esta oração, para que o vosso amor aumente mais e mais na ciência e também no conhecimento. Nós precisamos de um avivamento de amor, de comunhão com urgência. Com urgência. É como o orvalho que desce do irmão. Nós precisamos que o nosso coração seja confrontado em cada culto pelo Espírito de Deus. Nós acreditamos quando Deus perdoa alguém. Só que nós não conseguimos perdoar alguém que Deus já perdoou. Quando eu me nego a perdoar alguém, eu estou dizendo para os céus que a minha decisão é mais importante do que a de Deus. Quando eu me nego a perdoar alguém, eu estou dizendo para os céus e para Deus que as minhas razões são maiores. Todavia, irmãos, na igreja é um milagre para a nossa vida. E esse milagre vem pela união e vem pela comunhão. Deus quer derramar óleo precioso sobre a nossa vida, irmãos. Deus, Ele quer derramar o orvalho de irmão sobre a nossa família. Mas eu preciso ter um posicionamento diante de Deus. Minha casa, a qual eu represento, Davi escreveu o Salmo 32. E naquele Salmo, Davi faz um posicionamento com o Senhor. No verso 1 ele vai dizer: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi reconhece que precisa da ajuda de Deus. Verso 2, ele enquanto ele ria para fora, dentro dele o Espírito de Deus chorava. E o remédio que Davi fez foi buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Muitas pessoas falam mal de Davi pelaquilo que ele fez, mas uma coisa a Bíblia, ela respalda a vida de Davi. Que quando ele pecava, ele encontrava refúgio no Senhor. Quando ele pecava, ele reconhecia e buscava a sua força no Senhor. Esse Salmo 133, que eu expus para você esta noite, não é nem um terço daquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Quero chamar os músicos.
nós precisamos de uma restauração urgente, irmãos. É todos os pastores? Não, é só alguns que ainda não entendeu esse mistério aqui do Salmo 133. Muitos entenderam, muitos praticam, mas alguns ainda não entenderam esse mistério aqui. Enquanto nós vamos louvar o Senhor esta noite, eu quero fazer um convite a você. Os de fora, pastor, não, é os de dentro mesmo. Se você tem algo que está pesando no teu coração, e você quer liberar hoje, para que o teu louvor, a tua adoração, a tua exaltação suba até a presença de Deus, a gente resolve isso hoje, irmãos. Saia daqui diferente. Saia daqui diferente daquilo que, como você entrou aqui. Você vai perceber que o teu louvor vai subir mais fácil. A tua adoração vai ser mais grandiosa. E algo deve estar impedindo isso, porque existe algo no teu coração impedindo a adoração de Deus para a sua vida. Deus quer derramar sobre vocês o orvalho do irmão. Deus quer derramar o óleo precioso, mas essa decisão é pessoal, única, minha e sua. Enquanto nós vamos adorar, se você quiser sair do seu lugar, chegar aqui à frente, nós vamos orar por você. Amém, Deus. Se você quiser chegar, pode chegar. Não tenha medo, irmãos. Deus quer abençoar. Pastor, eu estou de bem com meu irmão. Amém, querido. Não está com nenhum peso. Amém. Como é bom e agradável viver em unidos dos irmãos. Vamos cantar? Como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Como é bom e agradável viver em unidos os irmãos. Como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordenou o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordenou o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. 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 Como é bom e agradável viver em unidos os irmãos. Como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Tem mais alguém? É como
orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordenou o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordenou o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Se você quiser chegar para nós orarmos pela tua vida, você pode chegar. Se há algum problema, irmãos, não deixe que esse problema ele atrapalhe a linha direta que você tem com os céus. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar esta noite. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Bendizemos o teu nome neste lugar, Senhor. Neste momento eu apresento as tuas servas que chegaram aqui à frente. Tu sabe a luta, tu sabe o peso, tu sabe a dificuldade. Tu conhece os corações, tu conhece a mente. Tu é o Deus que conhece a nossa vida. Tu sabe os nossos problemas. Mas através de um culto grandioso como este, Senhor, Tu fala nos nossos corações através da Tua palavra. Muito obrigado por esta noite, nós estarmos aqui na Tua casa. Aqueles que saíram de longe estão aqui, glorificando ao Senhor Deus, exaltando a santidade dEle neste lugar. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde. E neste momento eu levanto as minhas mãos para abençoar o teu povo em geral. Muito obrigado, meu Pai, pelos teus servos, pastor Alinor, pastora Socorro e família que estão em viagem, que eles estão também em tratamento, Senhor, contigo. Que tu venhas trazê-los, meu Pai, na tua paz e que eles sejam e continuem sendo bênção neste lugar para nós aqui. Nós te pedimos a tua graça pelas famílias a qual tu deu a cada um de nós. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela comunhão da tua igreja, muito obrigado, Senhor Deus, pelos sacrifícios realizados nesta noite, que subiram como incenso suave, como fumaça até as tuas narinas, Senhor. Que tu venhas retribuir, Senhor Deus, as bênçãos a cada um do teu povo que chegou nesta noite. Nós te pedimos a tua graça por esta semana, nos abençoa, nos dá uma semana de vitória, uma semana de união, uma semana, Senhor Deus, que nós vamos te buscar ainda mais, que tu esteja conosco na terça, na quinta, no sábado, que tu esteja conosco na nossa casa, no carro, lá no quintal, lá próximo do muro, que tu esteja conosco lá, Senhor. Nós te pedimos a tua graça, meu Pai. Eu levanto as minhas mãos para abençoar o teu povo em geral. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sempre estejam conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos esta noite, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Dá um aplauso ao Senhor, querido.